E aí, meus amigos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de um assunto de ecologia chamado impactos ambientais, que vai falar das ações do homem, do ser humano, ações antrópicas na natureza que fazem com que haja um desequilíbrio ecológico, né? Criando esses impactos. Então, esses impactos ambientais vai falar das ações humanas sobre o meio. Então, começando com o impacto ambiental, o efeito estufa, que é um processo natural da Terra por causa da atmosfera. A radiação solar penetra na atmosfera e ela acaba ficando presa por essa camada, né, atmosférica e age como uma estufa, né? Nosso planeta é uma estufa para concentrar o calor, a irradiação solar. Sendo que alguns pesquisadores acreditam no aquecimento global, de que o nosso planeta a cada período está subindo a temperatura média em torno de 1 grau Celsius, né? Em torno de 30 anos está subindo 1 grau Celsius. E aí se cria a teoria do aquecimento global, que o planeta Terra ele está esquentando, tá bom? Mas saibam que existem pesquisadores que desacreditam que o nosso planeta está esquentando. Um deles aqui, até brasileiro, Ricardo Felício, diz que é um evento natural e cíclico. Nosso planeta vai ter picos de aquecimento e picos de congelamento ou resfriamento. Mas, na grande maioria dos pesquisadores, o aquecimento global é uma realidade. Então, fiquem cientes de que existe também um contraditório e nós temos que estar sempre pesquisando e indo atrás das informações. Quanto aos gases responsáveis do efeito estufa, se defende que o principal é o gás carbônico, né? Na grande maioria dos cientistas acredita que esse gás carbônico liberado pela combustão, pelas indústrias, pelos carros, entre outros, ele é o principal responsável por esse aquecimento global, por esse efeito estufa acelerado, tá bom? Existem outros gases também, né? Então tá aqui a principal parcela do gás carbônico, seguido pelo metano. Esse metano ele está presente na pecuária, ele está dentro do intestino do gado. E quando o gado vai lá, solta o pum, solta a flatulência, isso também vai prejudicar no aquecimento global. Então a pecuária também ela é responsável por esse efeito estufa, por esse aquecimento global, tá bom? Lembrando que só o metano ele é 20 vezes ele absorve mais radiação do que o gás carbônico, em torno de 20 vezes. Aí nós vamos ter outros gases, tá bom? CFC, vamos ter também monóxido de carbono, entre outros, tá bom? Até o próprio ozônio, ele é um gás do efeito estufa. Então, os cientistas afirmam que com o aquecimento global, as calotas polares, o gelo das extremidades, ele tá derretendo, ele está descongelando. E isso faz com que o nível do mar suba e acarreta que o mar começa a invadir a praia, começa a invadir a orla. A cada ano, o mar invade em torno de 5 centímetros. E o que é que isso acarreta? Perda de algumas propriedades, né? Pessoas perdem suas casas, pessoas que moram ali pertinho do mar acabam perdendo suas propriedades. Isso aqui é uma casa ali no Rio Grande do Norte que foi abandonada por causa da invasão do mar. Então, através desse aquecimento global, há o degelo, há o descongelamento dessas calotas, e isso também vai prejudicar alguns animais, tá bom? Como os ursos, animais que vivem nessas regiões. Então, esse é um dos principais impactos do aquecimento global, né? O derretimento das calotas polares, né, localizados nos hemisférios norte e sul da Terra. Outra consequência seria que o acúmulo do gás carbônico, do dióxido de carbono, ele faz com que a água do mar ou a água da chuva fique mais ácida, tá bom? O dióxido de carbono reage com a água, se tornando em ácido carbônico. E isso também vai aumentar o pH. O pH vai falar da acidez, né? Aliás, desculpa, vai diminuir o pH, tá bom? Abaixo de 7 vai fazer com que a água se torne ácida, tá bom? Outro impacto ambiental é a chuva ácida, que é liberado pelos os gases liberados da combustão de fábricas, né?
como o dióxido de enxofre, né? Ou o dióxido de nitrogênio, eles vão acabar reagindo com a água, formando ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá bom? E isso aqui vão acabar tornando o pH da água abaixo de 7. O pH da água fica ácido, fazendo com que algumas plantações, né, a cobertura vegetal, ela acaba se desgastando e morrendo. É o que acontece aqui com algumas plantações. A chuva ácida acaba desgastando as folhas da vegetação e além de causar outras consequências da chuva ácida, está aqui na pintura dos carros, né? Acaba se desgastando nos monumentos que acabam também corroendo algumas imagens, alguns monumentos, né? Pintura de casa, entre outros, tá bom? Então, temos aí os gases dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, tá bom? Os responsáveis, os principais gases. E temos também, né, o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, que vai fazer com que a água ela fique mais ácida, diminua o pH da água. Bioacumuladores ou efeito de magnificação. Esses bioacumuladores são substâncias que ao longo da cadeia alimentar vão se acumulando, sejam metais pesados, sejam substâncias tóxicas, tá bom? A cada nível trófico, ele vai ficando maior, vai se acumulando e não sai do corpo dos animais, beleza? Então, estamos aqui, ó, uma ave que se alimenta de vários peixes, esse metal acaba ficando acumulado nessa ave, e aí, a cada nível trófico, esse efeito, esse bioacumulador vai aumentando, beleza? Por exemplo, o mercúrio, que é usado na mineração, né, que é usado para poder extrair o ouro da rocha, né, principalmente para separação do ouro, ele também é um bioacumulador quando ele é jogado no rio, e aí todo aquele efeito da cadeia alimentar pode ser prejudicada, sendo que uma pessoa come vários camarões, tá bom? E aí, sendo que o mercúrio que está dentro desses camarões acaba se acumulando mais no topo da cadeia alimentar, ou seja, podendo ficar preso no meu organismo. Então, lembre que o último da cadeia alimentar é o que vai apresentar a maior quantidade de metais bioacumuladores. Outro bioacumulador é o DDT, né? É o dicloro difenil tricloroetano, tá bom? Usado aí na lavoura para matar insetos, né? DDT é um inseticida. Ele também é um bioacumulador e acaba ficando preso nos organismos dos seres vivos e isso pode acarretar vários tipos de problema, né? Problema de esterilidade, problemas neurológicos, problemas entre outros, tá bom? Até câncer, né? Tipos de câncer aí podem ser causados pelos bioacumuladores. Outro impacto ambiental é a inversão térmica. Lembrando que é um processo natural, mas que pode causar impactos ambientais, que a gente vai falar daqui a pouco. Lembrando que o ar quente, ele tem uma densidade menor porque ele tem um volume maior, tá bom? E aí ele acaba subindo, enquanto que o ar frio tem uma densidade maior e um volume menor e ele acaba descendo. Isso aqui é um processo natural em que o ar quente sobe e o ar frio desce. Na inversão térmica, nós temos duas camadas de ar frio, enquanto que temos aqui, ó, uma camada de ar quente no meio de duas frias, tá bom? Isso faz com que o ar frio fique preso aqui, ó, na camada de baixo, que vai acarretar com que a poluição que tá aqui, ela não suba com ar quente e ela acaba ficando presa. Então, a consequência da inversão térmica é a poluição que fica presa na camada de baixo. Então, se for uma grande cidade com uma grande liberação de fuligem, de monóxido de carbono, acaba ficando preso aqui nessa camada de baixo, por causa desse efeito natural chamado inversão térmica. Tá ok? Lembra que o ar quente fica no meio de duas camadas de ar frio. E aí tá aí a consequência dessa inversão térmica, né? Fica toda a fuligem presa no ar frio que está na camada de baixo, fazendo com que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Pequim, na China, tá bom? Fiquem nesse estado aqui, né? Totalmente cobertas pela fuligem. E isso pode acarretar problemas respiratórios, problemas pulmonares.
Ilhas de calor, temos aqui uma cidade com uma temperatura mais alta do que zonas rurais. Isso porque o concreto utilizado nos prédios ou o asfalto, ele tem um alto calor específico. Professor, o que é isso? Na física fala que esses materiais demoram para esquentar e demoram para esfriar e faz com que o concreto ele acabe absorvendo mais calor e guardando mais esse calor. E, e isso acarreta o aumento da temperatura. Outra consequência é que os altos arranha-céus, né, prédios, né, monumentos, tudo isso vai impedir a passagem de ar, agindo como uma barreira. Então as massas, o deslocamento das brisas vão ficar presas nesses arranha-céus aqui. Então por isso que na cidade se tem maior temperatura do que em outros lugares, né, na zona rural. Em João Pessoa, capital da Paraíba, se tem uma lei de 1989 que impede a construção de prédios acima de 3 andares, tá bom? Todos esses prédios que você está vendo aqui é porque eles foram construídos antes de 89. Então, por que foi criada essa lei? Para que os prédios não impeçam a passagem da brisa, né? A passagem do ar. E isso ventila mais a cidade. Tá bom, pessoal? Então, esses prédios não podem mais ser construídos na orla acima de 3 andares, né? Prédios muito altos são proibidos na cidade. Assoreamento é nada mais do que a entrada de terra em um rio, tá bom? Ou em um açude. Por exemplo, aqui eu tenho uma mata ciliar. Professor, o que é uma mata ciliar? É a mata que está ao redor daquele rio, tá bom? Através das raízes, faz com que a terra fixe e não permita com que a terra entre nesse rio ou nesse açude. Então, assoreamento é isso. Quando se retira a mata ciliar, a mata que está ao redor desse rio, aumente a erosão dessa terra e ela acaba invadindo, né? Esse sedimento acaba se depositando no rio e ele vai perdendo a vazão, ele vai perdendo o volume. E isso pode ser uma causa de destruição daquele rio, né? Ele vai diminuindo a sua capacidade de reter água, tá bom? Então, como se evita o assoreamento? Protegendo a mata ciliar, a mata que está ao redor do rio. Lembra de cílio, tá bom? Cílio que está ao redor do nosso, na pálpebra, ao redor do olho, a mesma coisa, né? Os cílios protegem nossos olhos dos mosquitos, tá bom? E aí tá aqui a mata ciliar protegendo o rio para que não haja a erosão. Aqui está um experimento, né? Várias garrafinhas d'água aqui, ó. E aí se colocou uma garrafa cheia de terra e um monte de plantinha, uma garrafa com muita terra e alguns gravetos e uma garrafa só com terra. Então, quando se jogou água em cada garrafinha dessa aberta, se percebeu aqui, ó, que a água que estava com a parte vegetal, ela saía praticamente limpa. Por quê? Porque a raiz dos vegetais, das plantas, impedia que a terra saísse junto com a água, tá bom? Já que com gravetos, né, se joga água aqui e saiu já um pouquinho de terra, enquanto que nessa outra garrafa cheia de terra, saiu muita terra quando se jogou água. Isso mostrando a importância da mata ciliar, a importância das raízes desses vegetais. Chorume, né, uma consequência do lixo, né, os grandes lixões, dos aterros sanitários, quando se deposita o lixo aqui dos seres humanos, né, das cidades em algum aterro, vai acabar criando esse líquido altamente poluente, que são a não degradação de substâncias orgânicas. Acaba que essa substância orgânica, o chorume, essa mal decomposição, criando esse líquido escorre para o subsolo e acaba poluindo alguns lençóis freáticos, tá bom? E aí tá aqui a principal impacto é nos lençóis freáticos, na água subterrânea. Outro problema é o necrochorume, que seria o chorume dos cemitérios, tá bom? Dos cadáveres que não entram em decomposição completa e aí acaba criando esse líquido altamente poluente que escorre para o subsolo, para os lençóis freáticos, os aquíferos freáticos,
tá bom? E isso vai causar uma poluição também. Gás como o CFC, né, o clorofluorcarbono, tá bom? Ou carbonetos também, era usado antigamente como gás de geladeira, aerosóis, entre outros, tá bom? Refrigeradores. E isso foi proibido porque se descobriu que ele reage com o ozônio. E o ozônio é uma camada responsável por refletir raios UV, ultravioletas, tá bom? E aí, no momento que ele reage com o ozônio, acaba criando buracos na camada de ozônio. Então, esse gás, o CFC, foi proibido, ou CF6, foram proibidos em alguns lugares. Tá aqui a reação do CF6 com o ozônio, né? O CFC tá aqui, ó, raio ultravioleta, ele acaba quebrando o CFC, faz com que o átomo do cloro fique livre. Esse átomo ele acaba reagindo com o ozônio, né? Separando uma molécula de oxigênio, né? E se juntando a um átomo de oxigênio, tá bom? E isso vai degradar a camada de ozônio. Maré vermelha é um impacto ambiental causado por uma alga, tá bom? Uma alga microscópica chamada pirrófita ou dinoflagelado. Isso aqui é uma toxina sendo liberada na água, beleza? Essa aqui é a alga chamada pirrófita ou dinoflagelada, tá bom? Ela tem uma carapaça de silício, algumas têm uma carapaça de celulose, tá bom? E ela é chamada de pirrófita porque ela roda feito um peão, tá bom? E aqui tá aqui a alga pirrófita ou dinoflagelada. Ela se acumula pela degradação dos esgotos. Muitos esgotos são lançados no mar e aí ela acaba se proliferando e ela produz essa toxina de cor vermelha, tá bom? E essa eutrofização, professor, o que é uma eutrofização? É uma água rica em nutrientes, rica em matéria orgânica, tá bom? Em vários compostos. Então, toda vez que falar de água eutrofizada, você vai lembrar de água suja, água rica em nutrientes, matéria orgânica, entre outros. E isso vai fazer a proliferação dessa água, dessa alga, produzir essa toxina de cor vermelha. E isso vai acarretar destruição dos animais, né? Destruição da fauna marinha. Tá aqui algumas algas desse tipo, dessa espécie de dinoflagelada ou pirrófita, elas têm bioluminescência, tá bom? E elas acabam produzindo esse efeito aqui, ó, bioluminescente. Né? Só falar algo interessante sobre essa alga, né? Ela brilha algumas brilham no escuro. Tá aí, ó, ela brilhando à noite, né? Outra aqui, né? E acaba criando esse efeito bem legal. Tá aqui o nome da alga, né? De uma dinoflagelada chamada Noctiluca, tá bom? Tá aqui ela brilhando, bioluminescência. Outras algas, como a Goniaulax, tá aqui, elas produzem essas cores e elas acabam se associando a corais, fazendo com que, né, tá aqui, fazendo com que uma associação com um coral, que é um quinidário, aí ele acaba mudando de cor, tá bom? Criando uma zooxantela, né, que é uma dinoflagelada, é uma alga, mas um coral, que é um quinidário. Eles acabam se unindo e essa alga acaba morando dentro das células desses quinidários. Professor, para que danada ela faz isso? A proteção, meu filho. A alga quer proteção, tá bom? Enquanto que o quinidário ele recebe açúcar através da fotossíntese, tá bom? Zooxantela. E o que isso tem a ver com o impacto ambiental, professor? Ah, meu filho, o mar está ficando mais ácido por causa do dióxido de carbono. A acidez da água do mar faz com que essa alga ela morra, fazendo com que o coral fique branco. Ele perca essa alga dentro dele e ele acaba morrendo. Ele fica esbranquiçado. E isso aí significa a morte do coral. Tá aqui, né? O branqueamento dos corais, causado pela diminuição do pH, o aumento da acidez da água, tá bom? Então, isso aqui é uma zooxantela, uma pirrófita mais um coral, e essa pirrófita morre por causa da acidez do meio. Lembrando que as algas
fazem também uma associação com fungos, chamadas de líquen, essa associação mutualística. E esses líquens são essas crostinhas aqui que se formam em pedras, em rochas, né, na casca de algumas árvores. Né? Isso aqui é indicador de o ambiente fica purificado, né? É uma boa indicação de que a atmosfera ela está limpa de poluentes, tá bom? Então são indicadores de poluição. Lugares onde tem ausência de líquen significa que são lugares poluídos, atmosfera poluída. Introdução de espécies exóticas. Nós temos aqui algumas lebres, né? Na Austrália, no caso, foi introduzido um casal de lebre que causou um desequilíbrio ecológico, né? Então, isso é a consequência de se trazer animais exóticos de uma região para outra. Acaba afetando nos animais silvestres típicos daquela região. Tá aqui alguns animais silvestres que foram trazidos para o Brasil, né? Búfalos são trazidos para o Rio Grande do Norte, né? Javali aqui, ó, para o Amazonas. O pombo era europeu, ele não era daqui, ele foi trazido também. Algumas espécies de cágado. O pardal também é uma espécie de Portugal que foi trazida. Lebre, tá bom? Aqui, ó, a tilápia, entre outras espécies vegetais. Temos aqui o caso em João Pessoa, na capital da Paraíba, do caramujo gigante. É um caramujo africano que foi trazido para fazer escargot, aquela comida. Né? E aí o pessoal não se deu bem com o caramujo, acabou soltando no meio e se proliferou, né? Trazendo doenças, trazendo consequências na agricultura também. Temos aqui ó, uma planta aquática chamada aguapé, provavelmente foi trazida na bota de algum português, veio para cá e ela se proliferou, tá bom? E ela acaba invadindo os açudes, impedindo a passagem da luz, né? E acaba matando algumas espécies. E a algaroba também ela é extremamente competitiva, ela acaba matando espécies vegetais ao redor dela. Ela também foi trazida para alimentar o gado e se tornou uma praga aqui no Nordeste, entre outros lugares. Beleza? A gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.